Salve galera, nesse vídeo irei falar sobre os 10 maiores erros que a maioria dos homens cometem, como a desvalorização, a negligência ao autoconhecimento, a ilusão de querer ter uma esposa troféu. Vamos trocar ideia sobre isso. Vou ligar aqui o meu Corcel e partiu estrada. O maior erro vem de dentro, pois o homem que não sabe o seu valor e não se valoriza vira tapete, e o mundo adora pisar em quem rasteja. Mulheres usam, o sistema explora, a família o ignora, ele se esforça para ser aceito, mas só consegue ser desprezado. E por que isso acontece? Porque ele não se impõe, porque ele implora por amor, por atenção, por migalhas. E a verdade é dura e brutal, ninguém respeita quem se coloca abaixo dos outros. É por isso que muitos homens são humilhados, são traídos, são feitos de idiota. Já um homem que sabe o seu valor, só a sua postura e as suas ações já impõem respeito. Ele não precisa de muitas palavras, de buscar validação, de agradar ninguém, e ele tem orgulho de si mesmo. Isso é uma das coisas que eu aprendi, porque eu passei muitas dificuldades na minha vida e eu tenho orgulho de ter vencido, de ter dado a volta por cima, e eu nunca vou esquecer isso. Eu tenho tanto orgulho de mim, e é por isso que eu não fico querendo agradar ninguém, e muito menos coloco alguém acima de mim. Assim como Dostoiévski, as fases mais difíceis da minha vida eu passei sozinho. E muitas coisas que eu passei e superei, muitas pessoas que vêm querer dar uma de metidas para mim, ou arrogantes, não aguentariam. Muitos caras esquecem isso. O segundo maior erro é viver para agradar os outros. Um homem já é condicionado desde cedo a servir. E o homem moderno, ele esqueceu de si mesmo. Ele vive para cumprir expectativas da família, da sociedade, da esposa, do patrão, a querer viver de aparência, e morre sem ter vivido. Schopenhauer já alertava: a opinião dos outros é uma prisão invisível. E nela, a maioria está cumprindo pena perpétua, sem sequer perceber. Um homem que não sabe o seu valor e vive para agradar os outros está fadado à própria desgraça. O terceiro maior erro que a maioria dos homens cometem é entrar em relacionamentos por carência. Homens carentes buscam relacionamentos com bengalas emocionais e, o pior, sonham com a esposa troféu. Quando um sujeito está sem dinheiro, desempregado, passando dificuldades, ele é o invisível, é tratado como um lixo. E a maioria esquece isso, das dificuldades, das vezes que foram descartados. E é só arrumar grana, ter um poder aquisitivo, que eles já vão atrás de relacionamentos por carência. Muitos, para serem vistos, precisam ter casa, carro, dinheiro, estabilidade financeira para poder ter alguém. Isso é muito perigoso, pois muitos jogam a vida fora. Lágrimas, sangue, suor das coisas que conquistaram. Não é só jogadores de futebol e famosos que fazem isso, pessoas comuns também. Recentemente teve o tal caso do advogado João, um cara já beirando terceira idade, com uma moça jovem, bonita. Jamais ela ficaria com ele na época que ele estava sem dinheiro, sem status, passando dificuldades. A carência e essa ideia de ter a esposa troféu é autodestrutiva. E outra coisa que recai aqui é o seguinte: é fácil se dizer red pill e migtal quando mulheres não te olham, quando você não tem dinheiro, quando você não tem status, quando você é um invisível. O maior teste de um homem é quando o jogo vira a favor dele, quando ele tem o poder. Aí ele será testado, se ele é um cara desperto mesmo. 4. Trabalhar a vida inteira sem propósito. Homens que vendem seu tempo por sobrevivência e não por propósito estão apenas se suicidando aos poucos. Como Nietzsche dizia, aquele que não tem um porquê enfrenta qualquer como. Quem não tem um objetivo, o trabalho vira uma prisão com crachá. Se você não tem uma meta para alcançar, o seu subemprego vai te consumir pelo resto da vida. Só sai desses trampos de merda quem tem objetivo, quem quer conquistar algo. Trabalhar em um supermercado, em alguma empresa, alguma fábrica, numa escala 6x1, é normal. E só sai quem tem um propósito, pois encara isso como algo temporário. Tem que ter objetivos. Eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um curso técnico, eu vou empreender, eu vou juntar um dinheiro para me investir, eu vou fazer isso e aquilo.
Parece simples, fácil e bobo, mas a maioria dos homens não fazem isso. Não trabalham com propósito. Preferem ficar ali mofando no emprego para comprar uma moto parcelada de 24 vezes, um carro de 60 vezes, ou já querem casar, já querem ter filhos. O homem de valor, o homem sábio tem que ter propósito. 5. Ser viciado em validação feminina. Muitos vivem para impressionar. Investem muito em academia, em carro, em roupas de marca, em redes sociais, porque é um vírus, uma praga. Tudo tem que girar em torno de mulher. E esquecem de construir um homem por dentro. Marco Aurélio ensinou: valorize-se mais pelas qualidades de sua alma do que pela beleza do seu corpo. Quem vive de aparência para impressionar os outros morre de vazio. Eu já falei em vídeos anteriores, as mulheres estão mais focadas no desenvolvimento delas. Cada vez mais elas estão dominando o mercado de trabalho, são a maioria nas universidades, em concursos públicos. E um dos maiores erros que os homens cometem hoje em dia é ser viciado em validação feminina. 6. Ignorar sua saúde mental e emocional. Homens foram treinados para calar, aguentar, não demonstrar fraqueza, mas isso não é força, é autodestruição. Se você não está bem mentalmente e seu lado emocional, você tem que tirar um tempo para você tem que se tratar, você tem que conversar com uma pessoa que você confia, buscar ajuda e não se calar. 7. Se sacrificar por uma família que não o valoriza. Às vezes o maior problema da vida de um homem é a própria família, seja pai, mãe, irmão, tio e tias. Você não tem que viver em prol deles e ser uma máquina de trabalhar para agradá-los. Você tem que tomar as suas escolhas e buscar trilhar o seu próprio caminho. 8. Negligenciar autoconhecimento. É uma coisa que muitos homens fazem hoje. A maioria só dá importância para futilidades, debates idiotas que vão para lugar nenhum, como política, como futebol, fofocas, bobagem de famosos. Já conhecimento sobre filosofia, estoicismo, sobre investimento, sobre formas de ter uma segunda, uma terceira fonte de renda é para poucos. Poucos correm atrás disso. A maioria fica aí vegetando no pão e circo, discutindo, brigando com futilidades, achando que fazem parte de alguma porcaria que seguem. A única coisa que vale percorrer é atrás de desenvolvimento pessoal, ter uma estabilidade financeira para poder viver melhor a vida. Fora isso, o resto é idiotice. Para mim não faz diferença a seleção brasileira, os jogos da rodada. Mas sobre a bolsa de valores e as criptomoedas, eu estou sempre atento. 9. Ser financeiramente responsável. A maioria dos homens não sabe o que fazem com o próprio dinheiro. Gastam com coisas que não agregam valor, ou às vezes com vícios, para ter validação feminina. Não investem, não fazem uma reserva de emergência. Não montam uma carteira para receberem dividendos e não terem que ficar independentes de INSS no futuro. A maioria está perdida financeiramente. Independente da sua idade, já é a hora de começar a investir, partir para a renda variável e fazer o seu dinheiro trabalhar para você, pois isso é liberdade. Se você não aprendeu isso ainda, você está cometendo um erro grave. E 10. Esse é um dos grandes problemas dos homens hoje em dia, aceitar uma masculinidade domesticada, pois o sistema quer homens passivos, envergonhados de sua virilidade, castrados psicologicamente. Cada vez mais os homens estão perdendo a masculinidade. Ser durão hoje é ser machista. Alienaram os homens com isso. A virilidade foi trocada por culpa e a liderança por servidão, a força por obediência. Um homem ele tem que ter liderança, ele tem que ser forte, ele tem que ser durão e impor respeito e não ter frescura. Bons tempos em que Arnold Schwarzenegger, Stallone, Chuck Norris, esses caras, não é, mostravam a masculinidade nos filmes. Hoje nem isso se pode mais, tem que tomar cuidado com isso. Beleza, galera? Até um próximo vídeo. Fiquem atentos com essas coisas que eu falei, pois muitos homens estão cometendo esses erros. Beleza? Até um próximo vídeo então.